Então vamos lá, tratando do nosso tema de direito penal, hoje o nosso objetivo é só fazer uma revisão, né? Nós vimos aí os princípios fundamentais, onde se destacaram quais? O princípio da legalidade, e ali dentro do princípio da legalidade encontramos reserva legal e anterioridade, falamos do princípio da culpabilidade, também tratamos do princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade. Então, nós caminhamos bem aí em relação a alguns princípios. O que nos interessa hoje é um bate-papo, na verdade, é trocar ideia a respeito de alguns temas. Quando a gente olha para o princípio da legalidade, surge a necessidade de a lei ser anterior ao crime. Lembre sempre, a necessidade de anterioridade, ou seja, o princípio da anterioridade, está dentro do princípio da legalidade. Então lembra daquela chave que nós fizemos? Onde eu coloquei legalidade e ali dentro nós abrimos uma chave onde eu tive primeiro reserva legal e anterioridade. Então, sob esta ótica, a gente pode dizer o seguinte: o princípio da anterioridade está dentro do princípio da legalidade. Então, podemos afirmar que a anterioridade em direito penal seria um subprincípio que está inserido dentro da legalidade. Mas, olha que legal. Da anterioridade surge a regra: a lei será anterior ao fato. Precisamos, então, determinar duas coisas. Quais? A primeira, qual é a lei? Qual é a lei que se aplica ao fato? É a lei vigente, olha o que eu disse, a lei vigente quando da prática da conduta. A lei vigente quando da prática da conduta. Tempus regem actum. A lei vigente quando da prática da conduta é que regerá aquele crime, é que será aplicado aquele crime. Legal, até aí tranquilo, beleza. Só que há uma exceção, e a gente sabe muito bem, que é o princípio da retroatividade da lei penal benéfica. A lei penal benéfica irá retroagir e aplicar-se, evidentemente, aos fatos que lhe sejam anteriores. Só que essa retroatividade, ela só se dá em benefício, ela só ocorre em benefício. Mas isso é de conhecimento comum, conhecimento ordinário de direito penal, nenhuma dificuldade aí. Então podemos dizer que a retroatividade da lei penal benéfica é uma exceção ao princípio da anterioridade. Ponto. Concluído isso, vamos dar um passo adiante. Nós sabemos que muitas vezes nós temos em direito penal a sucessividade de várias leis no tempo. Lei A, Lei B, Lei C. Isso gera uma certa confusão. Qual será em relação a qual lei será aplicada a determinado fato? Surge um tema que é muito cobrado e sempre é trazido à baila quando se fala da lei que busca impedir o tráfico de entorpecentes, o tráfico de drogas, que é a lei antidrogas, né? É em relação à aplicação da lei penal benéfica, fazendo o magistrado um mix. O que ele faz? Ele pega uma parte benéfica de uma lei e a outra parte benéfica da outra e junta, criando uma terceira lei. Então vamos lá, olha que interessante. Imaginemos que haja uma lei que preveja a pena de 1 a 6 anos para determinado crime. Ótimo, de 1 a 6 anos, surge uma nova lei e estabelece ali que a pena passa a ser de 1 a 5. Perceba que a nova lei ela é benéfica, então ela irá retroagir. Entretanto, essa nova lei passa a prever uma causa de aumento de pena que não havia na lei anterior, aumentando-se de 1/3 a pena se o sujeito é reincidente. Então perceba que há uma lei anterior, onde a pena é de 1 a 6, uma lei nova, onde a pena é de 1 a 5, todavia com a causa de aumento de pena. Ponto. O sujeito era, quando da prática do crime, reincidente. Pena de 1 a 6. Não havia causa de aumento de pena. Agora, a nova lei, a pena é de 1 a 5 e o sujeito,
por ser reincidente, tem uma causa de aumento de pena que não havia na lei anterior. Olha que interessante, como é que fica essa história? Como que se resolve isso? Se eu aplico a lei nova benéfica, cuja pena é de 1 a 5, eu aplico ela sem a causa de aumento, e se eu aplicá-la sem a causa de aumento, eu estou pegando uma parte da lei anterior. Então, a pena máxima de 5, que é pena menor da lei nova, sem a causa de aumento da lei nova, portanto, aplicando-se em relação a essa causa de aumento, o quê? A lei anterior. Então, o que o juiz está fazendo? Ele está pegando um mix de uma lei, ele está pegando uma lei e outra e fazendo um mix. Aqui, a gente tem que observar o que os tribunais superiores têm dito. Os tribunais superiores têm dito o seguinte: o juiz não pode fazer esse cálculo, esse juízo de valor. Ele não pode pegar a parte benéfica de uma lei e a parte benéfica da outra e aplicar ao fato. Ou ele aplica uma lei ou ele aplica a outra. Qual é o argumento no sentido de se impedir esse mix de lei, ou seja, a combinação das leis? Isso, tanto o STJ quanto o STF impediram. Disseram que não é possível, já que o juiz estaria legislando, criando uma nova lei. Eu, particularmente, não comungo desse entendimento. Eu acho que é bem possível o juiz, nos parâmetros legais, nos parâmetros definidos pelo legislador, caminhar e aplicar a norma mais benéfica. Mas não é esse o entendimento do STJ e do STF. Portanto, para o STJ e para o STF é impossível, é vedada a combinação de leis com o objetivo de aplicar-se ao fato a lei mais benéfica ao réu. O juiz deve, então, ou aplica a lei que estava vigente quando da prática do ato, pena de 1 a 6 anos sem aumento, ou aplica a lei posterior, pena de 1 a 5 com aumento, devendo fazer o juízo de valor, qual delas é a mais benéfica. Qual delas separadamente, sem que haja esse mix. Se houvesse o mix, ele iria fazer o quê? Aplicar a pena da lei nova, de 1 a 5, e sem o aumento, porque a lei anterior não previa o aumento. É isso aí, eu acho que essa é uma observação bem interessante que a gente pode encontrar em relação a temas futuros nas nossas provas. A combinação de leis para extrair-se dessa combinação a lei benéfica ao acusado. Os tribunais superiores, STJ e STF, têm vedada essa possibilidade, tá bom? Então a gente não pode esquecer desse detalhe. Então, nesse tópico em relação à revisão quanto aos princípios, falamos aqui de um pequeno detalhe, aspecto jurisprudencial no que tange a irretroatividade da lei no tempo, a retroatividade da lei penal benéfica e a proibição nos tribunais superiores da combinação dessas leis. Valeu, é isso aí.